é o último dia da nossa maratona. Pode começar de novo, que começou agora. Boa noite a todos e todas, sejam muito bem-vindos, né, para o nosso último dia da maratona Identidade, Memória e Alma Brasileira, né? De que é feita a nossa identidade? Quais os aspectos do imaginário fomentam as estruturas narrativas na constituição da identidade brasileira? Existe uma estreita ligação na saúde mental entre o conflito de identidade e os transtornos de ansiedade. O Brasil é uma nação que não se conhece, evidenciando, assim, uma fragilidade de identidade na persona coletiva. Mas por qual motivo projetamos nossa identidade na sombra? Então, a Maratona Identidade, Memória e Alma Brasileira, ela agrega vários analistas, pesquisadores, professores universitários de renome nacional, que busca, por vários olhares distintos, dissecar as variantes na constituição da identidade brasileira e na percepção da sua crise existencial, que pouco se conhece. Bom, vou falar aqui, a gente tem vários parceiros e colaboradores também, para que esses eventos ocorram, né? Entre eles temos a Clínica Social Jung Brasil, os Jungianos de Brasília, a Clínica Social de São Paulo, a Clínica Social do Rio de Janeiro, a Clínica Social de Petrópolis, a do Paraná, a do Sul de Goiás, a da Bahia e a Clínica Social do Brasil, o grupo de supervisores da Clínica Social Jung Brasil, o CVV, Centro de Valorização da Vida, Sindicato do Ministério Público Federal, Sindicato dos Professores de Brasília, Sindicato dos Cartórios de Goiás, o Instituto Or Avron de São Paulo, a ONG Guardiã do Ser de Pirinópolis, o LAR, Lugar de Afeto e Respeito, Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, Gerência de Saúde Mental de Goiânia, Faculdade Serra da Mesa, UFG, Grupo de Estudos e Pesquisa de Psicologia Analítica, também o Diretório da UFG, a Universidade Federal do Paraná, a UNB da Azul Corredes, que é a Diretoria de Atenção à Saúde da Comunidade Universitária, a USP, Escritório de Saúde Mental, Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, Diretoria de Assuntos Especiais, a doutora Cristina Lopes Afonso, que é diretora da Cultura, Desporto e Lazer, professora Ana Rita, o deputado Mauro Rubens, o Instituto Jungiano de Brasília e a Associação Jungiana do Brasil. Bom, hoje a gente vai começar com a professora Nathalie Silva e Lima. Ela é de Goiânia e vai falar sobre o tema A Pluralidade da Identidade Feminina. A Nathalie, ela é psicóloga, formada pela Universidade Salgado de Oliveira, psicóloga clínica, pós-graduada em Psicologia Analítica, Imaginário e Prática Clínica. Tem formação em Saúde Mental de base analítica e formação em Psicologia Clínica de base humanista pelo Instituto Olhos da Almação. Também é supervisora da Clínica Social Jung Brasil. Nathalie, seja muito bem-vinda e passo a voz a você. Obrigada, Dani. Boa noite a todos, né? É um prazer estar aqui, como sempre, participando desses eventos, né? É uma responsabilidade muito grande, né? Eu acredito, a participação com esse tema, né? Para falar a verdade, né? Quem foi que escolheu esse tema para a maratona, né? Que é importantíssimo, realmente, né, Dani? Quando você falou da questão da consciência, né, é muito importante a gente ter consciência da nossa identidade, né, e aí esse tema do feminino é um tema que pega bastante, né, e aí, o que eu usei, né, para poder, que eu achei interessante de utilizar aqui, para poder contrapor esse tema, foi o livro Feminilidade Perdida e Reconquistada, do Johnson Robert A. Johnson,
se não me engano, o nome, que é o mesmo autor do She, He, We, né, que são livros também muito bons. Esse livro eu achei muito interessante para se fazer essa reflexão, né, minhas participações nesses eventos eu sempre tento trazer como uma reflexão, né, e eu utilizei esse livro para auxiliar e trazer essas reflexões que eu acho que são muito importantes relacionadas à mulher no Brasil hoje, à identidade feminina, à importância, né, da conscientização sobre o feminino, não só para nós mulheres, né, mas de uma forma geral, né, para os homens também é importantíssimo pela questão da relação com ânimos, né, mas vou chegando lá daqui a pouco. Eu preparei alguns slides bem básicos mesmo, eu só, aqui nesse abrir Picture in Picture, que é para poder compartilhar a tela, não sei se, vou apertar aqui, né, se der. Não... Geralmente eu vou nesse quadradinho que tem a setinha para cima, apresentar agora. Nathalie, seus slides eles têm que estar abertos primeiro para você depois... Estão. Para você clicar nessa setinha aí para cima. A setinha para cima? Tá. Aí você vai escolher janela. Ótimo. Achei que eu já tivesse feito isso antes no... Acho que já fez. Achei que eu já tivesse feito isso antes no Meet, mas... Eu faço, mas sem fiz. Dani. Então, peraí que o negócio foi parar lá na frente. Eu nem coloquei temporizador aqui. A apresentação, né, a Dani já fez, perfeito, o mini currículo. Então, para iniciar, eu queria falar sobre alguns dados, né? Trouxe alguns dados de vários sites diferentes, né, IBGE, Fundação 1º de Maio, que trazem dados importantíssimos sobre o feminino, e acho que ainda está faltando, acho que na minha ideia, que ainda ficou faltando bastante dados para a gente ter uma noção maior sobre como está a realidade do feminino hoje, das mulheres hoje no Brasil, né? Então, nessa Fundação 1º de Maio, os dados que eu tive acesso, né? Dados que eu acho importantíssimos. As mulheres são maioria nas universidades, né? Nós formamos cerca de 57% dos estudantes, 72% das produções científicas brasileiras são das mulheres, nós temos 45% dos lares brasileiros sustentados por mulheres, né? Daí, nesse dado, eu acho que ainda fica faltando a questão das mães solo, né? Entre outros. As mulheres representam cerca de 60% dos leitores no Brasil, né? E eu não sei vocês, né? Mas isso realmente faz muito parte da minha experiência também, né? Eu vi tudo isso aí na prática, né? Que a gente fica sem saber se isso é uma realidade nossa, né? Está dentro da nossa bolha. E aí, quando nós vamos ver, isso também faz parte realmente da estatística, os números consolidam, né? Essa experiência. Na política, nós somos minoria, ainda, né, menos no eleitorado. Hoje nós representamos cerca de 52% do eleitorado, nós somos maioria, mas nos cargos, né, políticos ainda não, né? Nós tivemos apenas 33% de candidaturas femininas em 2022, 15% dessas candidatas foram eleitas, né, e 18% das candidatas eleitas foram para o Poder Legislativo. Segundo o IBGE, as mulheres passam mais horas dedicadas aos cuidados de pessoas ou afazeres domésticos, né, cerca de 73% a mais de horas do que os homens, e isso impacta muito, tanto na nossa sobrecarga de trabalho, né, no nosso trabalho, na nossa carga... Como é que a gente costuma falar, né? Nós temos uma carga tripla, né? Quádrupla de trabalho, porque representa o trabalho fora, faculdade, escola, filhos, casa, né? E também, às vezes, a dificuldade em inserir, né? Se inserir no mercado de trabalho, porque
as mulheres geralmente têm que abandonar suas carreiras para cuidar da casa, cuidar dos pais idosos, né, cuidar de parentes adoecidos, né, então, isso impacta muito nos nossos números também, geralmente somos nós que abrimos mão ou ficamos sobrecarregadas, sendo que dessas mulheres, as mulheres brancas passam em média 17,7 horas por semana, e as mulheres pretas, que sempre são as mais prejudicadas em questões de números, né, nós vemos que as mulheres negras, elas sempre são, nas estatísticas, elas sempre são as que ganham menos, elas sempre são as que ocupam menos cargos de gestão, né, que são as que geralmente trabalham mais, têm menos trabalhos com carteira assinada, enfim, né, e as mulheres negras, cerca de 18,6 horas por semana nesses cuidados. No mercado de trabalho, né, nós representamos apenas 39,1% em cargos gerenciais, né, no ano de 2016, que foram colhidos esses dados. Já em 2018, mostra que das 40,2 milhões de trabalhadoras, apenas 24,3% haviam completado o ensino superior, né, ainda somos em compensação aos homens, né, que são apenas 14,6% dos homens. Mas, ainda assim, nossos ganhos ainda apresentam 24,4% menores do que o dos homens. Então, mesmo nós apresentando, as mulheres apresentando um nível de escolaridade maior, né, mais mulheres com diplomas de educação superior, a gente ainda ganha menos do que os homens. E aí, algumas diferenças que eu destaquei aqui relacionadas à cor, né, que eu já mencionei um pouco. As mulheres negras sofrem mais para entrar no mercado de trabalho, né, uma taxa de 13,9% de desemprego. Em média, 47,5% das mulheres negras se ocupam em trabalhos desprotegidos, que são os trabalhos sem carteira assinada, né, trabalhos autônomos, que não contribuem com a previdência social, e os trabalhos familiares auxiliares, isso de acordo com o IBGE também. As mulheres negras têm menor índice de ocupação em funções de direção e gerência, né, representando apenas 2,1%. Serviços domésticos, as mulheres negras são quase o dobro de nós mulheres brancas, né, sendo 16,4% de mulheres negras nesse tipo de ocupação e apenas 8,8% de mulheres brancas em serviços domésticos. E aí é a parte que eu queria chegar, que é o que eu vou utilizar com o livro, né, em relação à violência doméstica, né, a violência que é cometida não só às mulheres, né, ao feminino de uma forma geral, né, se a gente for fazer de uma análise arquetípica também, né, segundo a rede de observatórios da segurança, no Brasil, uma mulher é vítima de violência a cada 4 horas. Então, a cada 4 horas, uma mulher sofre violência doméstica no Brasil, né? No ano passado, foram registrados 2.423 casos, sendo 495 deles feminicídios, tá? Um feminicídio foi monitorado a cada 24 horas, que esse site, ele pega dados através de redes sociais, de várias fontes, né, e faz um filtro para poder trazer esses números para a gente, né, eles fazem esse monitoramento. A maior parte dos crimes, claro, cometida por companheiros ou ex-companheiros, né, que não costumam aceitar o fim do relacionamento, e segundo a Anistia Internacional, 62% das vítimas de feminicídio são mulheres negras, né, que como já pontuado, né, as mulheres negras sempre representam, acho que o lado mais fraco, né, da corda, né, o lado mais fraco da balança. Geralmente o que é de positivo, elas representam um número menor, e o que tem de negativo, elas geralmente são as que sofrem mais, né, inclusive com a violência doméstica e o feminicídio, né. E aí é onde eu gostaria de entrar, né, com essa questão do livro, sobre feminilidade perdida e reconquistada. Eu quero começar pelo final do livro, uma fala do Johnson, né, do Robert, que me chamou muita atenção, né, que foi esse aqui que eu até coloquei ela direta, né, porque ele não
escreveu somente essa obra, essa não foi a primeira, mas ele traz essa reflexão ao final do livro, né, que foi muito mais fácil falar de feminilidade perdida que feminilidade reconquistada, né? O que perdemos nos é tão doloroso que sempre está presente. O que ansiamos reconquistar é vago e existe apenas na forma de dor interior, tristeza e desassossego. Porém, persegue-nos constantemente. Estamos apenas iniciando a tarefa de recuperar a preciosa qualidade feminina da humanidade, tão infinitamente valiosa para nós, né? Porque o que ele traz nesse livro, né? Acho que até o último slide aqui, que eu trouxe só esse início e depois eu continuo. Ele traz essa introdução sobre a construção de como nós lidamos com o feminino, como nós lidamos com as mulheres hoje, né? Que vem muito da Grécia, né, que foi responsável por moldar a maior parte dos nossos costumes, os costumes ocidentais, não só a Grécia, mas também, né, aqui no Brasil, por exemplo, nós temos mais influência da cultura judaico-cristã, né? Então, a Grécia foi responsável por moldar muitos dos nossos costumes, que tinham uma visão patriarcal, né, que degradava o feminino. O mundo hebraico também negava o feminino. Então, a gente pode ver isso nos mitos, histórias, contos, né, peças que foram utilizadas de ilustrar né, essas reflexões do Robert nesse livro, sobre o feminino, sobre como nós lidamos com o feminino. E nessas histórias a gente sempre vê isso, né? Os heróis são sempre homens, eles sempre cometem atrocidades, né? Ele também traz exemplos de contos, né? De mitos do hinduísmo, né? De mitos da Índia, que trazem essa reflexão também, né? Mesmo nos mitos da Índia, que ele traz outro tipo de reflexão, porque o desfecho das histórias são diferentes das ocidentais, ainda assim os personagens masculinos geralmente eles cometem atrocidades, né? A diferença está na forma como as mulheres, né, o feminino é colocado nessas histórias. E aí, por que eu decidi falar sobre esse livro e a questão da violência, né, trazer principalmente a realidade, né, quando a gente fala de pluralidade da identidade feminina, eu quis trazer mais a reflexão em relação à violência para linkar com esse livro, né, porque a gente tem essa questão do patriarcado, né, essa violência cometida contra as mulheres e a falta de consciência da questão do feminino, né, eu acredito que tenha muitos alunos aqui, muitos estudantes, até parar o compartilhamento aqui, e agora... muitos estudantes, né, então, falando de forma bem resumida, né, nós temos dois arquétipos que são muito importantes, né, dentro da teoria junguiana e para nós também como sociedade, como pessoas, que é o ânimos e a ânima. O ânimos, para quem não sabe, é o masculino na mulher, né, então todos nós somos tanto feminino quanto masculino. As mulheres também são masculinos e os homens também são femininos. Então, o nosso masculino representado pelo ânimos e o feminino do homem representado pela ânima, certo? E aí, o que nós vemos hoje, né? Essa falta de consciência do feminino, né, a violência, né, a degradação em relação ao feminino, que por mais que nós tenhamos conseguido avançar como sociedade, ainda tem muita coisa para ser melhorada, né, ainda tem muitos aspectos aí sendo negados e inconscientes. E isso faz com que a nossa sociedade pereça de uma forma geral, não é só algo que acontece no nível individual, né, não são só os homens que padecem disso, nós mulheres, né, também temos que tomar essa consciência. Eu queria até pontuar o aumento aqui no Brasil de mulheres no conservadorismo, né, que geralmente diminui, né, que é a favor de diminuição dos nossos próprios direitos, né, sobre os nossos corpos, sobre as nossas vidas, né, o que é extremamente importante para que se tenha uma relação saudável com o feminino, a liberdade. Então, a gente vê essa influência muito grande, né, a gente fica até com medo, né, não sei aqui se alguém já assistiu ou leu o conto da Aya, né, e às vezes nós vemos aquelas mulheres e falamos assim,
né, não existe. E aí nós, de repente, nos deparamos com mulheres na política parecidas ali com personagens extremamente conservadoras, que a gente vê em sofrimento por conta disso, mas que não tem consciência do próprio sofrimento. Então, quando eu trago essas reflexões, não é para degradar os homens em si, por mais que eles sejam maioria no poder legislativo, judiciário, né, e executivo aqui no Brasil e no mundo, né, é uma responsabilidade geral de tomada de consciência, né? Então a gente precisa receber o valor verdadeiro do feminino e integrar este feminino, porque de acordo com Jung e de acordo com o Robert nesse livro também, ele fala sobre a virada da ânima, né? A virada da feminilidade para a sombra quando ela não é integrada, quando ela é negada. Então, quando esse feminino como eu disse lá no começo, né, da fala dele, que eu tirei, né, a citação direta, quando isso não é integrado, né, é uma necessidade constante, é um pedido constante do feminino para ser integrado, e quando não integrado, ele pega os seus lados negativos, né, destrutivos. E aí, o que a gente vê acontecendo na sociedade, né, com o feminino em passividade, né? A gente vê guerras, destruição do planeta, aquecimento global, né? Porque a busca do poder, ele é uma característica mais associada ao masculino dentro da teoria junguiana, né? O feminino, ele é ligado à paz, né, ao amor, e é aí que ele traz essas comparações dos contos e mitos ocidentais para os orientais, né, nessa questão das escolhas, que geralmente os nossos heróis, né, dos mitos ocidentais, eles escolhem a guerra, eles escolhem a destruição para ter o poder, né? E os orientais, eles, como eu disse, eles acabam cometendo essas atrocidades, mas eles acabam tendo uma redenção ao conseguir integrar esse feminino, ao acolher essa feminilidade, né? Ao aceitar, escolher o amor ao invés do poder, né? E assim equilibrar os opostos. Tá? Eu não vou trazer, eu fiz algumas anotações aqui, mas acho que é perigoso nem dar tanto tempo, né? Então já vou caminhando aí para encerrar. Mas queria trazer a comparação que ele fez do Édipo e do Creonte, né? A maioria das pessoas conhecem o mito do Édipo, né, que se casa com a própria mãe, mata o próprio pai, né, de forma bem resumida, né, só que após ele assumir o poder, após assassinar o pai e resolver o enigma da esfinge, ele toma o poder de Tebas e organiza o poder em Tebas, né, e Tebas passa por um período de grande, me esqueci a palavra, mas passa por um período tranquilo, de paz, né, de bonança. E depois disso, os deuses acabam colocando um período de maior dificuldade em Tebas por conta dessa questão, né? E aí Édipo faz o quê? Ele promete reparar isso e punir o culpado, né, o responsável por trazer essa ira dos deuses. E o que ele descobre que a ira dos deuses foi causado por ele mesmo com o incesto, né, com o casamento com a mãe. E mesmo assim, ele escolhe punir a si mesmo para pagar essa responsabilidade. E quando ele faz isso, ele é exilado. Creonte, que é o primo da mãe e esposa de Édipo, se não me engano, não me lembro agora o parentesco, mas Creonte toma o poder de Tebas, né? E aí se inicia uma busca por poder, né? Uma luta, guerra por poder de Creonte com os filhos de Édipo, os filhos de Édipo entre si, só que Édipo se exila, fura os próprios olhos, né, para poder pagar, né, para poder
se punir por ter trazido esses problemas para Tebas, e ele se aproxima das filhas, as filhas que trazem esse sentimento de redenção, de amor, né, e de cuidado, que é representado pelo feminino. E aí, o Robert A. Johnson, ele faz essa comparação entre Édipo e Creonte, que eu acho que foi a única comparação, assim, de mito ocidental dentro do livro, em que tem um exemplo positivo do masculino, né, porque os erros de Édipo foram inconscientes, porque ele não sabia, e porque ele faz uma escolha de redenção ao se aproximar das filhas, né, que trazem esse equilíbrio para ele. Já Creonte escolhe o poder, escolhe continuar governando Tebas, né, acaba se arrependendo em certo momento de algumas de suas escolhas, mas não há tempo, e com isso ele acaba perdendo a esposa, né, que se mata, perde o filho, e aí, após perder o filho, perde a esposa, que se mata por ter perdido o filho deles. Então, o caminho que ele escolheu do poder não foi benéfico, né? Já Édipo acabou trazendo para si grande tristeza e problemas, mas ele conseguiu também trazer um período de ouro para Atenas com o seu sacrifício, né? E aí essa comparação que ele faz sobre a diferença, né? 5 minutinhos, mas já estou finalizando, né? E aí é o que nós vemos hoje, né? Essa escolha que a sociedade faz em preferir o poder, preferir ignorar a feminilidade, né? O baixo valor conferido à feminilidade. O Robert fala isso, né? O baixo valor conferido à feminilidade no início da história tem o seu ponto culminante no final, com a perda da vida em si, né? Por isso que eu falei bem resumidamente essa comparação entre o Édipo e o Creonte. Porque quando nós não escolhemos o amor e o cuidado, né, em função do poder, a gente acaba finalizando com a vida, porque é necessário ter um equilíbrio entre esses opostos para que a gente consiga ter vida, né, para que a gente consiga ter equilíbrio, né, para poder conseguir ter uma qualidade de vida, conseguir se manter como sociedade. E um desses caminhos, como o nosso desequilíbrio está para o masculino, é integrar esse feminino, né? Aí já fica a reflexão e o desafio para a gente como sociedade, né, para conseguir incluir esse feminino, né, conseguir se organizar em relação em sociedade, para conseguir fazer essa integração, para que o feminino não venha em forma de sombra, né? Mas é isso. Pessoal, eu queria agradecer, né? Não sei se eu consegui me fazer clara, né? Porque às vezes eu acho que eu falaria em 5 minutos, né? Quando eu vejo, eu falei meia hora e correndo um pouquinho. Não sei se eu consegui me fazer clara, mas né, essa reflexão sobre o feminino, tanto para os homens quanto para as mulheres, né, não é no sentido de degradar o masculino, né, de colocar os homens de ser anti-homem, né, a gente está vendo bastante isso, né, mas pelo contrário, tanto os homens quanto nós mulheres, individualmente e coletivamente, socialmente, a gente conseguir integrar esse feminino para conseguir alcançar um equilíbrio psíquico. Tá? Então, é isso, pessoal. Muito obrigada. Vou continuar por aqui, né? Assistir os outros também. A gente fala no final. Tá bom. Nathalie, muito obrigada por esse tema muito importante, sim. A gente precisa se conscientizar, entender também as outras mulheres, né? E dar apoio. Isso é muito importante, sim. Né? Entender a luta da mulher negra também, né? Nós, como mulheres brancas, né, Dani? É muito fácil observar. Se a gente não precisa nem esforçar muito, eu já vi muitas situações em que eu, como mulher branca, eu fui beneficiada, né, em relação a mulheres negras, né? E os números me deixam bastante chateada, né? Eu fico bastante triste quando eu vejo os números em que as mulheres negras são sempre os números mais vulneráveis, né? Sim, sim. A gente entender
compreender e ajudar, para que a gente seja igual e também nessa luta pela equidade, né? Sim. Isso. Então tá, muito obrigada. Aguarda aí que no final vai ter debate. Para quem tiver alguma pergunta, coloca no chat, tá bom? E mais tarde a gente tem debate. Enquanto isso, eu vou chamar o professor Jorge, ele é fundador, presidente do Instituto Olhos da Maçã. Salve, Jorge, cadê você? Jorge? Eu vi que o Jorge entrou aí, não foi, gente? Ele vai dar uma palavrinha aqui com vocês. O microfone dele está liberado aqui. Tá? Ele fugiu. Esperar um pouquinho. Se ele não aparecer, a gente toca o barco. Jorge? Bom, vou fazer o seguinte. Eu vou, então, dar continuidade aqui. A hora que o Jorge voltar, que ele estiver disponível, eu chamo ele de novo para dar uma palhinha antes. De qualquer forma, no final, ele vai falar também, vai dar uma palestra, tá bom? Enquanto isso, então, eu vou chamar a Denísia Cauane. Se eu tiver errado o nome, você, por favor, me corrija, tá? Cauane Fulcachó, tá? Ela vai falar sobre o tema índio, não, indígena, talvez, povos originários e sua identidade ancestral. Professora Denísia, ela é licenciada em Pedagogia pela Universidade Estadual do Vale do Acaraú. Ela é mestra em História, Educação Africana, Povos Indígenas e Culturas Negras. Especialista em Desenvolvimento Infantil Juvenil, bacharel em Direito pela Universidade Tiradentes de Sergipe e pós-graduando em Direito Penal e Processo Penal pela Universidade Tiradentes do Estado de Sergipe. Professora Denísia, seja muito bem-vinda. Eu vou passar a fala para você. Você vai ter 25 minutos de fala, faltando uns 10 minutinhos eu finalizo, tá bom? Tudo bem? Professora Denísia? Cadê ela? Sei que eu a vi por aí. Leandra, ela tá aí, não tá? Eu tinha visto ela entrar. Será que ela caiu? Dani, me dá o nome dela, por favor, para eu poder liberar aqui. Tá, Eu já liberei. Tá. Um momentinho.